Fala pessoal, você é o Guilherme Alonso e você? Eduardo Tamelini. E hoje nós teremos o convidado Ederson Albertini, CEO da Assertiva, começando agora o Credcast, episódio número 4. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e Faico. Como é que eu confio numa pessoa? Eu tenho que conhecer. Então isso aí acaba estourando na inadimplência, porque você dá crédito para quem não tem inadimplentes profissionais. Vou chamar desse nome. Você sabe que meu filho, eu pego o celular dele às vezes. Filho, cadê o ícone que disca? Teu muito legal, é ótimo. O pessoal fala mesmo. Começando aqui mais um Credcast, né? Fala gente, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Hoje a gente tá aqui com um convidado, né, Tamelini? Exatamente, nosso amigo Ederson aqui da Assertiva. E aí, turma, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Isso. Explica um pouquinho o que é Assertiva. Ela é patrocinadora, né, do negócio, mas explica um pouco, né? Tá bom. Você é muito jabá. Só pra não deixar o povo esperando, né? Vai ter um capítulo também que eu vou falar um pouquinho da Faico. Isso, também com uma certeza. patrocinadora. A gente atua aí, eu digo, no ciclo de proteção ao crédito, né? Então a gente apoia empresas que precisam, na hora de cadastrar o cliente, seja pessoa física ou jurídica, validar esse dado para ver que está sendo informado se está correto ou não. Abastecendo também o mercado aí para a questão de prevenção à fraude, análise de crédito, né? Então a gente sabe que fraude aí no comércio eletrônico tem crescido bastante. E uma das matérias-primas para combater fraude é a informação, né? Então a gente acaba ajudando ali também. Dentro dessa esteirinha aí, falando de cadastro, fraude, proteção ao crédito, a parte de cobrança, né? Então, quando você concede o crédito, tem uma parte ali que gera uma cobrança, né? Gera os inadimplentes. Então, apoiando as empresas também. Nós possuímos uma plataforma e, através dessa plataforma, os clientes consomem os serviços, né? Conforme a necessidade dentro de cada casinha aí que eu comentei. Então, ele pode usar a plataforma ali para ter as informações na hora da análise ou da localização. E nós temos também uma camada de comunicação. Então ele pode, além de ter a informação ali dentro, ele pode fazer a comunicação, né? Seja ligar para o cliente dentro do portal, encaminhar uma mensagem SMS, fazer em forma de unitário, fazer em forma em massa. Bem legal. Muito bom. Hoje, o episódio de hoje, a gente vai falar sobre o poder da informação tanto no crédito quanto na cobrança. A gente vai dar um overview aí, né? Lembrando um pouco até o episódio que a gente falou, né, Tamelini, sobre política de crédito, os 4 Cs. Ele vai guiar bastante na hora da gente falar dos tipos de informação em cada um desses Cs. E também, depois a gente vai falar um pouco do contexto, que todo mundo tá com dúvida aí, né? E a LGPD, eu vou poder utilizar a informação de dados pessoais para fazer cobrança, não vou? Como que tá esse negócio? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso daí. Sem dúvida. Vamos lá. Eu acho que pra gente começar a falar, o Ederson já começou a falar um pouquinho sobre o que a Assertiva faz, esse rumo aí da informação. Cara, informação nada mais é do que poder. Se você tem informação, você tem tudo. A informação não tá limitada mais só a um birô de crédito. Tem um movimento aí muito grande, inclusive, que as empresas de telecom estão começando a perceber que elas têm um nível de informação muito grande. Elas sabem onde o cara tá, né, em termos de geolocalização, né, por conta do celular. Ela sabe qual é o telefone hot, ela sabe inclusive a hora que o cara atende o telefone, a hora que o cara mais fala. Então, sem dúvida nenhuma, existem serviços novos aí que vão surgir exatamente de empresas que estão vivenciando no mercado e que conhecem um pouco da vivência do cliente, né, para entender aonde eu consigo falar com ele, em que momento que eu posso contatar ele, que hora que ele atende o telefone, né? A gente falou da legislação, dos horários da cobrança. Cara, se o cara trabalha de noite eu não tô importunando ele tá trabalhando, né? De repente, eu tô importunando se eu ligar 2 horas da tarde, né? Ele deve estar dormindo esse horário. Então, assim, é muito importante essa coisa de, em que momento que eu consigo falar com o cliente, né? Então, qualquer informação dentro desse mercado hoje, ela é ouro, né? Vale ouro. E aí, quando a gente fala em informação e quando a gente falou em crédito, como o Guilherme falou, a gente lembra lá dos 4 Cs, né? Que é cadastro, capacidade, comprometimento, caráter. E a informação tá em volta desses 4 Cs, né? Quer dizer, se eu não tiver informação, como é que eu faço para tomar uma decisão de crédito? Como o Guilherme tinha citado num outro episódio, crédito é igual a confiança, né? Eu só dou crédito para quem eu confio.
Como é que eu confio numa pessoa? Eu tenho que conhecer. Então eu tenho que conhecer cadastro, tenho que conhecer comprometimento, caráter. Aí é importante a gente já começar a imaginar o seguinte, né, cara? E se a gente já começa com informações erradas? Como é que a gente começa nosso ciclo? Tem um negócio, né, que a gente costumou... Eu tenho certeza que todos vocês já ouviram isso uma vez na vida, né? Que se você foi lá um dia pedir um crédito, né? E aí você, por exemplo, tava tinha acabado de se mudar, por exemplo, ou tinha acabado de ingressar no emprego. E aí quando você tava lá sendo consultado pela pessoa do crediário, ela te pergunta, quanto tempo de empresa? Aí você fala, 1 mês. Aí ela vira e fala assim, eu vou colocar aqui 1 ano, porque senão o score não aprova, né? E aí, acho que esse cenário de informação, como que geralmente você vê as empresas atuando, perguntando pro Ederson já direto, para poder fazer esse processo de validação, como que ele pode fazer uma das melhores práticas para atuar dentro disso, né? Eu acho que assim, o mercado também teve transformações aí na forma de trazer essas informações no momento da análise, né? Então, um período onde se perguntava e o atendente ali, o analista preenchia isso. Daqui a pouco você começa a ter a tecnologia e os birôs ajudando, trazendo a informação para confrontar com o que um cliente está trazendo. Nós tivemos um case muito interessante com varejo grande, que eles estavam tendo um grande... uma fraude, mas fraude não no ponto de vista do fraudador. Uma fraude no ponto de vista do consumidor, que estava colocando a renda dele acima para ter um maior crédito, né? Então, isso aí acaba estourando na inadimplência, porque você dá crédito para quem não tem a capacidade. Então, me perguntando como que eu vejo a informação ajudando nisso, né? Então, a partir do momento que você consegue conciliar a informação para confrontar com as principais itens, né, da análise de crédito, seja a renda do cara, seja a região, seja ver se é ele, se ele é ele mesmo, né? Então, hoje tem muito processo automatizados, inclusive, já, né? Então, tem aquele tradicional que faz a consulta no birô, vem o relatório na mão, ele pede lá a comprovação de renda, pede lá a comprovação de holerite, e outros casos já mais avançados, onde a informação já está integrada com tecnologia e boa parte já acontecendo com software, né? Ajudando a avaliar isso tudo. É legal você ter citado esse exemplo, né? Porque um dilema no Brasil, né? Que a gente tem aquela filosofia do jeitinho, eu dou um jeito. Não, isso daqui não é fraude, isso daqui é só um jeitinho que eu dei. Cara, fraude é fraude. Se a minha renda é 1.000 e eu falo que é 2.000, cara, isso é fraude. Eu cuidava da parte de fraude, né? E a gente fazia fraude, não. Não, fazia não. A gente prevenia a fraude. E cuidava da prevenção de fraude do produto de veículos, né? E aí, cara, a gente descobriu um lojista lá, um dealer, que o cara tava financiando os veículos, né? Isso é uma fraude muito comum no segmento de veículo, que ele tava financiando os veículos que estavam lá no pátio para vender com laranjas. Qual que era o objetivo do cara? O cara era levantar capital a juros mais barato. Cara, isso é fraude. Aí eu fui lá falar com o cara que era o dono do produto, ele falou, Tambellini, isso aí não é fraude, isso aí é uma picaretagem do cara. Pô, peraí, cara, como assim fraude e picaretagem? Né? Tem diferença, fraude, né? não tem diferença, picaretagem é igual, eu costumo falar isso. Fraude é fraude, cara, é igual gravidez, velho, ou tá ou não tá, é igual virgindade, ou é ou não é. Não tem meio termo, né? Então, quando a gente fala de fraude, aí quando eu vou lá e eu mudo uma informação, eu vou impactar muitas vezes o próprio score, né? Essa informação, inclusive, de tempo de residência, né, e tempo de emprego, hoje em dia, basicamente, não é mais critério de variável de segregação para score, porque ela é uma variável tão mutretada, vamos dizer assim, que ela passou a não ser mais referência, né? E aí, quando a gente falar de score, aguarda que a gente vai ter um especial específico de score, né? E a gente vai entender um pouquinho como é que é a construção disso, né? A gente vai entender que uma variável ela tem que segregar bom e mal. Se ela não segregar, ela não serve pro modelo. O que eu tô achando interessante que vocês estão falando aqui é que a fraude, a gente tem costume de citar o fraudador externo, a empresa e tudo mais, mas às vezes a fraude acontece dentro do próprio negócio quando você não tem um processo bem definido, é isso, né? E o próprio consumidor, sem ter noção que, só vou fazer alteração, que eu ganho, sei lá, 1.000, vou colocar que eu ganho 2.000, para ele é só isso. Para a empresa que está cedendo, imagine isso em alta escala, né? Porque isso vai comprometer a capacidade de pagamento dele, isso vai gerar uma cobrança, uma inadimplência, né, violenta para a empresa ali. Então,
A gente sempre fala da fraude pensando no fraudador, né? Mas existe essa fraude sem toda a malícia, né, de um fraudador especialista, mas que também está burlando ali e isso atrapalha, né, toda a análise. Tem uma questão também de informação, que eu acho que aí ela é muito relevante para a cobrança, que são os dados de contato, né? E uma coisa que a gente percebe hoje é que, cara, por mais que hoje existe a portabilidade de números, né? Existe uma venda muito forte de, por exemplo, principalmente celulares pré-pagos. Você vai na Avenida Paulista, no centro da cidade, o cara vende chip no meio da rua, né? E chip com desconto, com crédito, inclusive. Então o cara vira e fala, beleza, vou pegar esse dado aqui e jogo meu chip fora e fico com esse aqui. Para ele, o número que ele, né? O número de telefone dele não importa. Importa é ele se comunicar, né? Principalmente pelo WhatsApp, né? Que o WhatsApp nem faz referência a número, muitas vezes, né? Ele fica condicionado ao teu aparelho, né? Então, assim, como é que é essa questão e aonde que a gente pode ter um processo mais inteligente no sentido de, cara, eu não consigo falar com o cara. Acho que hoje um dos grandes desafios da cobrança é você localizar o cliente, né? Como é que vocês têm percebido isso e como é que tem visto a demanda de empresas para novos telefones, nesse caso? O que você comentou faz total sentido. Assim como a gente está falando que alguns consumidores fraudam na hora de pedir o crédito, nós temos também inadimplentes profissionais. Vou chamar desse nome, dessa forma, carinhosamente. Aonde realmente ele faz o crédito, ele vai ficar devendo e ele vai trocando de celular. Por um lado, é um incômodo quando você tem essa inconsistência, porque a assessoria de cobrança, o departamento de cobrança, acaba ligando para quem não deveria estar recebendo aquela ligação, né? Por outro lado, você tem a empresa com uma dor tremenda, com o ativo dela no mercado. Então, a gente fala em 240 bilhões de dinheiro parado na inadimplência, quer dizer, que poderia estar gerando economia, se põe no lugar dessas empresas tentando recuperar com esse desafio, né? No nosso caso aqui, tem que ter um trabalho, as empresas, né, que tem essa carteira para cobrar, ela precisa de um terceiro para apoiá-la, porque na hora que ela faz o cadastro dela e até gerar inadimplência, até gerar cobrança, pode ter passado 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, quanto tempo foi, né? E muitas vezes ela está com o dado desatualizado. Então, ela precisa, primeiro, pegar um apoio externo para tratar essa informação, trazer um dado de localização mais atualizado. A gente começa a ver também a questão de canais. Então, ainda assim, o telefone é um ativo forte, né? Mas a gente vê que telefone fixo já você não consegue mais localizar tantas pessoas. Eu mesmo já nem tenho telefone fixo em casa. Então, você vê a migração das pessoas para o celular. E aí você vê que o celular também agora não é só ligação. E aí você tem que ter outros canais também, né? Ele também faz ligação. Ele também faz ligação, o celular. Então, quer dizer, além do desafio de localização, da assertividade do contato, e ainda é qual canal, né? Você sabe que meu filho, eu pego o celular dele às vezes, aí eu... Filho, cadê o ícone que disca? Exatamente, exatamente. Cara, tá lá num lugar que eu nunca imaginava, né? Quer dizer, porque a prioridade é outra, é o WhatsApp, é rede social, essas coisas, é incrível, né? E aí, uma coisa que é muito associada em setores de cobrança, a utilização de discadores também, né? Pra validar telefone e tudo. Exatamente. Mais, né? Eu lembro que o primeiro discador que eu trabalhei foi em 1900, aí, o primeiro boleto emitido. A gente fala aqui dentro que o Tambellini foi o primeiro cara a emitir o primeiro boleto no Brasil. Não, cara, já falei que eu não sou tão velho assim, não. Vou dar uma gugada agora. Pra ver quando foi isso. Mas eu, quando eu trabalhei com o primeiro discador, foi em 1997. Numa financeira, cara, e o discador era um discador que quem nunca ouviu falar, ele chamava Melita. Melita não era uma cafeteira, não. Era um discador. E era um discador poderoso na época, cara, que só tinha esse discador em empresas aí de peso. Cara, e assim, eu trabalhei com esse discador em 2 empresas, foram 2 empresas seguidas que eu passei. Na segunda que a gente foi implantar esse discador, tinha um grande problema. Todos os telefones na época, porque a gente falou um pouquinho em outro podcast, né? Essa questão do escritório de cobrança, muitas vezes, ele ser local, né? Então, cara, pra discar pro cara, eu tinha lá dizer que o cara era de São Paulo e não tinha lá que o telefone era DDD 11. Era local, cara. E aí você imagina, quando a gente foi começar a discar, cadê o DDD? Não tinha DDD, cara. Como é que o discador... né, ia fazer a descagem sem DDD, né, porque todo mundo era local, eu ligava para São Paulo para todo mundo, não era, né, então assim, olha o nível do problema quando você precisa tratar de informação, né, e você precisa massificar o teu tratamento também, né, quer dizer, a importância
de você ter a estrutura do número que você vai discar, né? Com tudo isso, a questão do 9 que a gente acrescentou, né? Putz, cara, como é que eu faço num discador? Eu tenho que acrescentar 9 em todo mundo. Então é um ponto disso que você falou, né, Ederson? A questão de você, muitas vezes, não dá para você contar com fazer tudo dentro de casa. Né? Você tem que buscar empresas especializadas nisso. E quando a gente fala de informação, principalmente no ponto de vista de cobrança, em muitos casos eu comento que a empresa lá ela tem um cemitério de dados. Porque às vezes não se toma todo o cuidado no momento de fazer o cadastro, não se valida, não faz a validação da informação, às vezes falta parametrização, né, também das informações. Então, quando você vai precisar desse dado lá na ponta, depois de algum tempo para usar, vira um cemitério de dados. Então, não tem como. Em muitos casos, é necessário você pegar o apoio de um terceiro, birô de dados aí, para ajudar a tratar isso tudo, entendeu? E até com essa questão que você falou, né, de validar dados, né, é um negócio que hoje em dia a gente já vê bastante, né? Por exemplo, você vai fazer um crédito, aí você me dá o teu telefone. Cara, eu não vou simplesmente pegar lá o teu telefone no meu cadastro. Eu vou te mandar, inclusive, de repente, um SMS, e aí você vai me responder, né, com um código específico, né, que eu te mandei, para validar, né, que eles chamam de tokenização, né? Que é exatamente para validar. Aquele celular do cara mesmo, ele tem um número que atende essa ligação, enfim. E avançando já, não tô dando spoiler aqui da assertiva não, mas só falando um pouco de avanço nesse tipo de análise, além do token e da SMS, também você tem uma questão de fraude se a pessoa é ela mesma, né? Então, quer dizer, ali, além de validar o dado, o telefone com um token via SMS para ver se esse celular é realmente o que ela passou e é dela, você já pode pedir nesse SMS uma foto para daqui a pouco você fazer um reconhecimento facial e tentar diminuir a fraude aí na questão se essa pessoa é ela mesma, entendeu? Bem legal. A gente tá falando de coisas bem avançadas aqui, mas vamos voltar um pouquinho pro beabá aqui, né? Vamos supor que eu tenho uma política de crédito, certo? Nessa política de crédito, pensando na concessão, então a gente fala assim, quais são as informações que vocês acham que é necessário? Porque se for parar a pensar, tem muita informação que a gente pode pedir. Mas o que eu peço ali, talvez no primeiro momento do cliente, para poder realmente conceder o crédito, nesse ponto de vista da informação? O que é tradicional, né, pedir, cara? E aí, vamos lá, no básico. Nome, CPF, data de nascimento, nome de mãe, que mãe todo mundo tem. Pode ser que pai, né, não tenha, mas nome de mãe e pai, né? Telefone, e aí tem aquele dilema. Eu peço um telefone fixo. Tava falando antes aqui, nem tem mais telefone fixo, né? Eu tenho na minha casa pra minha sogra ligar lá, inclusive, só. Né? E pra dizer pra pizzaria, qual é o número, senhor? Tal. Ah, é endereço tal, exatamente. Então é só pra isso. Só a sogra te liga no telefone. Não, eu, por exemplo, quando Tá desligado o telefone fixo. Na verdade, cara, quem liga geralmente na minha casa é o irmão da minha esposa quando a minha sogra tá lá. Aí ele liga no telefone fixo. Aí a hora que toca o telefone fixo, eu sei que ou é telemarketing ou é pra minha sogra. Ou o irmão da minha esposa que liga. Enfim, né? Então... Putz, perdi o que eu ia falar. Se pede telefone fixo ou não? A questão, peço telefone fixo, peço só celular. Por exemplo, eu peço RG, e aí eu peço RG como documento, né? Porque hoje em dia quem tem RG na mão? A maioria anda com carteira de motorista. Então, assim, os dados cadastrais básicos, como eu falei, nome, CPF, data de nascimento, nome da mãe, um telefone, né, que aí tem essa decisão se é fixo ou celular, o endereço em si, completo, com CEP, e aí isso é para identificar a pessoa, e aí depois a gente vai pro outro C, né, capacidade, sabe? Qual a renda do cara, aonde ele trabalha, quanto tempo ele tem de trabalho, todos esses dados acho que são básicos. Agora, é muito importante o seguinte... Cara, será que eu pergunto da mesma forma para todo mundo? A gente chegou a ter uma conversa com uma empresa que ia lançar um cartão. Não vou aqui falar qual cartão é, mas era um cartão numa comunidade. Cartão da comunidade, cartão de crédito, não com moeda popular, não, moeda, dinheiro real, cartão de crédito da comunidade. E esse cara era um cara que tinha já cartões de crédito de supermercados. Nada a ver com comunidade. Aí ele foi conversar com a gente, ele mostrou a proposta. Não, a proposta que eu vou usar é essa daqui, é a mesma que eu uso para o supermercado. Aí você vê lá, por exemplo, Estado Civil,
casado, solteiro, viúvo. Cara, não tem esse estado civil lá na comunidade. Lá o cara é amaziado, ele é juntado, né? Então, assim, o que eu quero dizer? Esse é um exemplo pequeno, né? E aqui não tem questão de discriminação nenhuma, é o fato, né? Como é que eu pergunto coisas para pessoas diferentes, para pessoas que têm vivências diferentes, né? Por exemplo, uma coisa que hoje a gente vê pouquíssimo, né? Quando vocês já tiraram passaporte visto americano, né? Não sei se vocês tiveram. Visto americano, você tem lá um monte de pergunta. Você vai viajar para a América para praticar terrorismo? Você está levando artefatos? Você já fez tráfico infantil? Caraca, por que eu respondo essa porra? Porque se você responder que não e for pego, velho, acabou. Entendeu? Esse é o ponto. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Fala, cara, será que não vale determinadas perguntas, por exemplo? E quando a gente hoje fala em crédito dado por app, a velocidade da resposta eu consigo medir, né? Porque será que eu não posso fazer uma pergunta? Você vai pagar esse crédito que você está pedindo? Pensei, demorei, opa! Isso tudo é algo que tem empresas que falam que pela sua rede eu consigo avaliar se você teria direito a crédito. Avalie, então. Não sei como é que faz. Sinceramente, a gente ouve falar isso muitas vezes, mas as redes sociais ainda são, né, dados desestruturados, que eu não combino, que eu não converso com nada. A gente ainda vai ter muita evolução disso, sem dúvida nenhuma. Tem um assunto que está em pauta aí, né, quando a gente fala de informação, né? Pois é. Que está indo além do crédito, da cobrança, está entrando em tudo quanto é área empresarial. Todos os segmentos. Todos os segmentos, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que no Brasil a gente já está atrasado, né? Lá na Europa já existe, outros países já está em vigor. Pensando em cenário de crédito e cobrança, como você vê LGPD, ela vai afetar? Porque assim, as pessoas podem pensar, nossa, então eu não vou poder utilizar um dado pessoal para poder conceder crédito? Isso é verdade? Não é verdade? Como que é? Eu não vou poder divulgar meus dados, ou eu até já ouvi. Eu vou querer bloquear meu telefone para não ser cobrado, porque eu não vou dar direito a ninguém ter meu telefone. Pois é. Bom, falando de LGPD, desse mundo de informações, e dentro do que nós estamos aqui falando de crédito, eu preciso dar só um passo atrás de LGPD, porque é o seguinte, LGPD ele tem 10 fundamentos que permite você trabalhar com os dados, né? Eu acho que esses 10 fundamentos, a missão dele é encontrar o ponto de equilíbrio entre respeitar o dono, o titular do dado, né, que precisa ser ouvido e tudo mais, e do outro lado, atender a economia, né? Quer dizer, eu tenho meu interesse pessoal, mas há uma economia, há uma nação, né, que também precisa ser feita a interpretação e a leitura dela. Então, os 10 fundamentos, ele tenta encontrar o equilíbrio desses dois lados. Até então, a gente estava falando da empresa, o quanto é desafiador emprestar dinheiro, né? Você vai emprestar dinheiro para um desconhecido, analisando somente dados, né? Você vai ter que recuperar e tem 240 bilhões parados que poderiam estar na economia. Então, dentro desses 10 fundamentos, né, na qual se pode trabalhar com dado pessoal, um deles é o consentimento, né? Então, e existe outros 9 fundamentos que permite trabalhar o dado pessoal sem o consentimento do cidadão. Inclusive, o ciclo de proteção ao crédito, ele é um dos fundamentos na qual é possível a empresa trabalhar com a informação sem o consentimento, né? Vou dar aqui um exemplo extremista aqui, né? Então, imagine se agora, para qualquer tipo de ação é necessário ter o consentimento da pessoa. Você trava a economia toda, né? Que foi o caso que não deu certo, né? No começo do Birô Positivo. Da questão da gente ter o opt-in, né? Ou seja, só iria entrar no Birô Positivo o cara que desse o opt-in, que falasse, eu quero estar. Cara, e o volume de pessoas inscritas foi absurdo, pequeno, né? A hora que a lei mudou e que passou a vigorar, que foi no ano passado, sem a necessidade do opt-in, explodiu o volume de dados exatamente por isso. Eu vejo duas coisas, eu comentei do positivo também, Lina. Eu vejo o seguinte, o cenário
Bom, a lei está em vacância, a LGPD está em vacância, ela começa em agosto, tá? O cadastro positivo ele existe desde 2011, 2012, se eu não me engano. Exatamente, né? mas com a opção com a questão do opt-in. Isso, né? Até ano passado nós precisávamos dar o opt-in para a economia ter essa informação. E se eu não estiver errado, isso não chegou a 4 milhões de pessoas ou por aí, eu né? Eu acho que menos, viu? Menos ainda, né? Eu acho que menos Bem ainda. menos, tá. E agora mudou, quer dizer, então são dois pilares que eu acho para a economia muito importante. A LGPD organizando a questão da informação, que a gente sabe que a informação realmente ela dá poder, mas precisa organizar isso respeitando, como eu falei, o titular do dado e a economia, as empresas. E o positivo, que também favorece muito o cidadão e as empresas. Por quê? A análise de crédito hoje, ela é com base principalmente no negativo, né? No que eu deixei de pagar. Mas ela não visualiza ali há quanto tempo eu venho pagando as minhas contas em dia e a minha capacidade de pagamento. E eu vou dar um exemplo que eu fiz aí com o México. Tem outros países, mas eu acho que o México é um bom exemplo, né? Se nós pegarmos hoje o Brasil e falar o quanto tem de dinheiro de crédito rolando no Brasil, ele é 44%, 47%, acho que não foge disso, do PIB, 47%. Então, ótimo. Então, do dinheiro de crédito rolando no Brasil, ele é 47% do PIB, tá? O que acontece? Com o positivo, muitas pessoas e empresas que antes não conseguiam crédito, certamente entrarão agora nesse mundo do crédito. O México passou por isso. Hoje essa relação dele está em torno de 80%, até um pouco mais. Nos Estados Unidos essa relação é de 180%. Exatamente, é de 180%. Mas se você pegar os Estados Unidos e você ver a cultura no ponto de vista de score, de crédito... Exatamente. Bom, eu vi uma matéria que um cara tatuou no braço dele, porque ele bateu o recorde lá, quase 1.000 do score dele. Então, se leva a sério a questão. Orgulho. É um orgulho. E isso dá capacidade para as empresas, para as pessoas, para os autônomos. Imagine a moça da coxinha, que ela produz coxinha, ela está vendendo bem, precisa comprar uma outra máquina. Como que ela vai comprovar? É um desafio. Com positivo, vai conseguir visualizar que ela está pagando em dia, que ela vai aumentando ali a capacidade de pagamento dela, compra uma outra máquina para ela, então libera o crédito, isso ajuda a indústria, isso vai, entendeu? Então, a economia tem tudo para girar. Então, e só tentando falar dos dois aqui, LGPD, acho que ela vem num bom momento, porque precisava, né? O Brasil está atrasado até nesse ponto, então organiza no quesito informação. As empresas, lógico, terão que se adequar, né? No caso nosso, de assertiva. Antes de a lei ser sancionada, aqui nós tínhamos feito um parecer com base na GDPR, porque a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, ela tem como origem lá a GDPR. Então, antes nós já víamos olhando e tentando já se preparar para isso. Quando ele foi sancionado aqui, a gente começou definitivamente o processo de adequação, né? Eu te digo o seguinte até, Tambellini, a lei começa em agosto, deve estar todo mundo na reta final, mas eu acho que poucas estão já 100% preparadas, adequadas, né? Eu até tive em Brasília, até por conta disso, nós lideramos a criação de uma associação, a NBI, Associação Nacional dos Bureaus de Informações, para que a gente pudesse também ter uma participação, ter uma voz ativa, estar próximo da autoridade nacional, que na verdade ainda nem foi instituída, né? Mas vi uma discussão em Brasília, eu vi um líder do governo até, dizendo o seguinte, nós precisamos o quanto antes colocar a lei para rodar, né? Precisamos o quanto antes. Na minha vontade foi perguntar, o governo está preparado para isso? As prefeituras estão preparadas? Porque é todo mundo, não é só o birô. Exatamente. Com certeza o governo também não está, né? E aí, eu vou voltar aqui para falar de assertiva no ponto de vista de adequação, mas isso é para todos, né? Eu comento sempre, escola infantil. Mas o que escola infantil tem a ver? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Ela está com dados de menores, dados sensíveis, crianças, e ali às vezes vai ter observação de comportamento, então... Exato. Então, primeiro, dentro da assertiva e falando de adequação da LGPD, nós começamos a adequação, nós estamos no final dela. Tem alguns pilares que eu acho importante, né? Então, primeiro, a entrada da informação, como é que está a checada, então você tem que sair monitorando toda a entrada da informação, de onde vem, qual fornecedor, qual que é a entrada, a política de privacidade, no nosso caso, que às vezes trabalhamos com dados desestruturados, a política de privacidade é um ponto, então é importante você entender como é que está a entrada, senão você cuida de todo o resto. Vou dar um exemplo, então vou voltar um pouquinho até para o varejo. Você, como varejo, cuida de tudo, mas a profissional lá que faz o crediário analista, ela preenche a ficha e deixa em cima da mesa.
aquilo ali está valendo, aquilo ali a LGPD se enquadra. Então, a questão do input da informação é importante. Tem um outro ponto, que é o armazenamento da informação. Então, como está sendo armazenado, como está o ciclo dessa informação dentro da empresa. A lei fala uma coisa sobre o tempo que você vai ficar com esse dado dentro da base. Para isso, aí o outro pilar que eu vou casar, que são 3, é a finalidade do dado. Então, como eu falei, a lei ela dá 10 fundamentos para você poder trabalhar o dado. Então, ele não precisa ter o consentimento em alguns casos, né? Se a finalidade for para o crédito, para análise de crédito, para recuperação, você não precisa do consentimento. Mas então você tem que amarrar a entrada do dado, o ciclo dele ali dentro, o tempo dele e tal, e também a saída dele. No ponto de vista de adequação, o que nós também que eu falo, que isso eleva as empresas que conseguirem se adequar. Então, nós implantamos ISO 27001, capacitar profissional com ISO 27002, implantando, já aproveitando ISO 9000 no ponto de vista de qualidade, de gestão. Você vê a empresa até fisicamente, agora cada vez mais tendo camadas de acesso, trabalhando na conscientização. Então, quer dizer, a gente até contratou um parceiro que trabalha na conscientização. Então, a gente tem um gamification dentro da empresa, um software, um gamification, para cada um apontar pontos de vulnerabilidade, né? Seja não no quesito de informação do banco de dados, mas de uma máquina que fica logada. Então, você saiu, você deixou sua máquina logada, né? Então, eu acho que assim, eu acho que a LGPD ela vai conseguir aí, Tambellini, separar. É isso que eu ia te perguntar, né? Quer dizer, como é que eu sou uma empresa que eu preciso, de repente, buscar dados, né? Como é que eu sei que aquela empresa que, então, eu estou contratando dados está certificada? Hoje ainda não tem uma certificação, né? De dizendo assim, ó, esse é um selo. Nós até como associação, a gente cogita isso, cara, vamos definir aqui um padrão mínimo de qualidade? Até porque é o seguinte, a autoridade nacional, ela ainda não tá atuando, né? Então, tem boa parte da lei que está em cima da autoridade, então tá para ser definido. Só não pode virar aquele selo que eu tenho que pagar para ter, né? Pois é. Porque aqui é sempre difícil a gente, às vezes, né, pensa isso. Será que é fato mesmo? Qualidade mesmo? Se ela for sobreviver somente, por exemplo, de multa, vai virar um caos. Exatamente, fica a indústria da multa. Fica a indústria da multa porque ela precisa se sustentar. Então tem vários pontos ainda. A gente está gravando esse programa aqui em Campinas, né? E eu moro em São Paulo. E aí eu tava conversando no caminho e falei: o meu desafio é vir aqui, sair e vir e voltar sem nenhuma multa, né? Pois na estrada, porque sempre é difícil, né? Tem essa questão da indústria mesmo. A questão de se adequar e preparar para a LGPD, o que eu estou vendo ainda, empresas não contratando um especialista no tema, né? Então, tem que vir um escritório de advocacia, né? Tem que vir um especialista, não dá para ser alguém genérico tratando esse tema. Então, porque cadastro é um negócio que, no fundo, as empresas, não sei, ainda não aprenderam a lidar, né? Eu me lembro que desde que eu comecei a trabalhar com crédito, eu tive um diretor que trabalhou numa outra empresa americana e ele falava, cara, lá eu conhecia até se o cara tinha filhos para mandar uma promoção. Aqui a gente não sabe o telefone do cara. Pois é. Né? Então, assim, o cadastro muitas vezes ele é maltratado, né? Ele é maltratado. A gente não acha que... Acho que já mudou muito isso, mas ainda tem algumas limitações, né? Da gente se preocupar mesmo em ter um dado fidedigno para que eu possa me relacionar com o cliente, né? Não só... Porque assim, já aconteceu comigo receber uma promoção de uma loja que eu sou cliente, uma promoção errada, né? Então eu falo, não poderiam ter na hora que imputou a informação ter colocado certo, quer dizer, alguém colocou isso errado e deu um tiro errado. Agora, por outro lado, eu fico feliz quando eu recebo algo que eu estou interessado naquele momento com uma promoção, alguma coisa. Mas para isso você tem que ter informação por trás, né? Abastecendo, sendo tratada, para que possa fazer a ação certa. Aí. Legal. Agradecer aqui o Ederson pela participação. Acho que esse é um assunto que a gente sempre tem dúvidas aí, que é sempre importante a gente estar elucidando. Queria te agradecer mais uma vez, Ederson. Acho que dava pra ficar mais tempo, né? Dava pra ficar mais tempo, exatamente, mas, sem dúvida. A galera atrás ali já tá assim, deu time. O pessoal aqui atrás tá falando, acaba, já deu tempo. E é isso aí, gente. Muito obrigado aí por toda a participação de vocês. Continuem aí acompanhando a gente. Como eu tenho sempre dito, tem bastante conteúdo aí por vir. Muito obrigado aí, um grande abraço. Valeu, obrigado pelo convite, Tambellini. Uma honra estar contigo aí, viu? Valeu, cara, obrigado. Honra comigo aqui com o Guilherme, cara. Parceiraço. Muito legal. Muito legal. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
Terminando aqui mais um episódio do Credcast, podcast especializado em crédito e cobrança, principalmente para ajudar a sua operação, o seu negócio, para você conceder crédito de maneira segura e também fazer a cobrança quando necessário. Pelo que a gente pesquisou assim, a gente acha que é o único podcast desse assunto, mas como a gente não tem certeza, a gente não está afirmando. Mas enfim, é um podcast especializado em crédito e cobrança para ajudar você. Pessoal, só lembrando, a gente tem os nossos patrocinadores, aqueles que apoiam o nosso programa. A gente tem a FICO e também a Assertiva Soluções, duas empresas que estão aí presentes no ciclo de crédito de qualquer empresa aí no Brasil. E no mundo também, né? No caso da FICO também. No mundo, exatamente, no mundo todo. Muito bom, muito bom. Pessoal, se você gostou desse conteúdo, a gente vai pedir aquela força, compartilha com o pessoal, faz o download também, dependendo de onde você está escutando esse episódio. E a hora que você for compartilhar sobre o episódio em si nas suas redes sociais, não esquece de colocar hashtag Credcast. Lembrando que o D do Cred é um D mudo, beleza? Grande abraço, pessoal! Valeu, galera, até a próxima! Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e FICO. Pô, muito legal isso daí. Agora pensando assim, ó, tem um negócio que tá vindo no... O teu muito legal é ótimo. É, muito legal. O pessoal fala mesmo. Viu, Guilherme? Aqui, ó, fazendo parte aqui do negócio pra gente descontrair. Toda hora que você fala esse muito legal, eu falei, será que eu falei uma merda muito grande? O que vem agora, né? O que vem agora? Será que eu fui bem? Mas Né? Será que ele tá só querendo me elogiar pra dizer, pô, foi bom também? É, pra manter pra cima.